Olá, pessoas bonitas da internet, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Mariana Tavares de Mello e estou aqui mais um dia, para a gente trabalhar o direito. A aula de hoje é uma aula de direito empresarial, onde eu vou falar especificamente das sociedades anônimas. A gente já vem falando de aspectos societários em aulas passadas, mas hoje eu vou deixar o nosso foco, bem atento para as sociedades anônimas, porque eu posso dizer que são muito complexas. A modalidade mais complexa de sociedade é a sociedade anônima, sem sombra de dúvida. Então, já peço de antemão que você se inscreva no meu canal, ative o sininho, me dê um like e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Muito bem, gente, a dica do livro de hoje é do Ariel Koch Gomes, Natureza, Direito e Homem, sobre a fundamentação do direito do meio ambiente. Olha só aqui, estão vendo? Ariel Koch Gomes, Natureza, Direito e Homem. Bom, é um livro que é da editora Livraria do Advogado, fala do direito ambiental dentro de um aspecto bastante humanista, digamos assim, porque nós não podemos mais viver uma realidade antropocêntrica, onde o homem se vê no centro de tudo. A realidade ela é biocêntrica, porque dependemos diretamente da natureza para termos qualidade de vida, para termos vida, primeiramente. Então, realmente rechace, e eu vou falar sem meias palavras, rechace, rejeite, se oponha a qualquer discurso e a qualquer pessoa que venha a manifestar posturas anti-ambientalistas diante de você, quer seja pela colocação de uma opinião errada, baseada em achismos e sem nenhuma fundamentação científica, que nem aquelas pessoas que julgam que a Terra é plana, ou seja porque é uma pessoa que conduz situações políticas sobre o meio ambiente de maneira muito pouco decente, de maneira nada ética, de maneira absolutamente criminosa, Então, precisamos de um meio ambiente preservado, seja lá como for, aqui no Brasil e em todas as outras partes do mundo, mas eu percebo que em países mais desenvolvidos, a questão do meio ambiente vem recebendo a devida atenção, enquanto que aqui no Brasil nós temos, enfim, pessoas que querem flexibilizar cada vez mais a legislação ambiental, que não é suficiente para dar conta de todos os problemas. E querem flexibilizar por quê? Porque o lucro, a ganância, que vem no mesmo crivo da destruição, para certas pessoas é muito mais interessante do que a manutenção da vida. Então, eu diria que essas pessoas elas deveriam se retirar da vida, para que as pessoas que amam a vida e a natureza possam ter um pouco mais de paz, de espírito, saúde mental, num país, num tempo, num momento tão difícil. Ok. Então, vamos para a nossa aula e com isso eu chamo a vinheta, produção, a vinheta. Ok, estamos de volta, muito bem. Vamos falar sobre sociedade anônima, é isso mesmo. Então, dentro das outras modalidades societárias que a gente tem várias formas concebidas de sociedade, a sociedade por responsabilidade limitada, a sociedade comanditada, sociedade simples. Nessas sociedades todas, o que a gente verifica é justamente que nós temos sociedades de pessoas que se agrupam, que se agregam no intuito de empreender no mercado, o que é uma coisa bastante corajosa, sobretudo num país onde o sistema econômico não é tão seguro assim, e a gente tem muitos relatos de empresas boas que vêm a falir, remetendo o empresário e, consequentemente, a sua família a um estado de redução socioeconômica e daí em diante. Então,
a gente estava, né, até então falando de sociedades de pessoas, mas quando a gente parte para a sociedade anônima, então perceba, mudamos aqui. Não é mais uma sociedade de pessoas, e sim uma sociedade de capitais, uma sociedade de ações. Pois é, a professora, mas para que haja capital e para que haja, né, todo um controle de ações, não é preciso que existam as pessoas? Sim, existam as pessoas, mas as pessoas existem como acionistas, investidores. Então, eles vão estar ali contribuindo, comprando ações, né, enfim, colocando o seu dinheiro nessas ações, justamente para que a empresa cresça, e crescendo, essa empresa, digamos assim, dentro de um tabelamento de uma bolsa de ações, ela vai, com uma boa perspectiva, né? Estou falando aqui de uma maneira otimista, ela vai prosperar, ela vai subir, e essas ações que foram compradas na baixa, foram compradas com um preço menor, elas vão se valorizar. E aí, de repente, ações valorizadas podem transformar investidores em pessoas ricas em pouco tempo, se tudo der certo. Mas não existe nenhuma fórmula mágica para isso. E para saber investir numa bolsa de valores, etc e tal, não é uma coisa assim tão simples quanto, sei lá, uma aventura de fazer um jogo na loteria e esperar se a Mega Sena vai, né, me contemplar. Não é assim. É preciso conhecer, né, do mercado, é preciso ter noções de gestão, de direito, de contabilidade, para poder realmente saber se aquele investimento é um investimento com probabilidades de dar certo e de, consequentemente, multiplicar o que você investiu e tornar você uma pessoa bastante próspera, ou se aquele investimento simplesmente, por diversas razões, vai retroceder e vai despencar, e o que você investiu vai se transformar não em lucro, mas em prejuízo. Sim, sim, sim. Então, a gente tem visto aí, diante da situação que a gente está vivendo de pandemia, que muitas ações, né, na Bolsa de Valores, elas estão despencando em vários momentos, porque realmente é um momento em que há uma retração da economia, não só no Brasil, mas no mundo, né? Claro que o Brasil apresentou, no dia de hoje, uma redução bem drástica do PIB, do Produto Interno Bruto, e isso foi uma análise feita antes mesmo, né, dessa eclosão do Covid-19, ou seja, as políticas econômicas que estão sendo implantadas no Brasil estão dando errado, independentemente do Covid-19, tá? Fiquem certos disso. Então, para os empresários, é um cenário assustador? Sim, com certeza. Para os investidores também é um cenário assustador, para os trabalhadores, para todo mundo que faz parte desse grande mecanismo de funcionamento da economia, que depende de produção, né, que depende de mercado de consumo, mas para que o mercado de consumo possa funcionar, é necessário que o poder aquisitivo do trabalhador seja melhorado, o que não está acontecendo, né, e daí que a gente percebe o declínio da nossa economia de diversas maneiras. E as sociedades anônimas têm refletido isso também, né, da sua forma. Então vamos lá. Se por acaso cair uma pergunta de OAB para vocês, né, dentro do seguinte estilo: uma sociedade anônima é uma sociedade, né, de pessoas? É uma sociedade de ações? É uma sociedade de capitais? Aí tem aquelas alternativas que agregam, né? Estão corretas? Uma, duas e três. Estão corretas? Somente a 2 e a 3. Então, nesse caso, de acordo com a ordem que eu falei, o que é que vai estar correta? A alternativa 2, né? E a alternativa 3. Por quê? Eu falei que é uma sociedade de capitais e é uma sociedade de ações. Não é uma sociedade de pessoas. Então, a partir do momento em que nós temos esse tipo de sociedade, que é uma sociedade pautada especificamente no capital, é o capital que vai reger todo o funcionamento dessa estrutura. Claro
né, que você tendo, assim, digamos que acionistas, né, ou um acionista majoritário, claro que esse acionista majoritário, ele vai ter mais poderes e mais direitos, digamos assim, do que os outros, no sentido da percepção do lucro, no sentido da percepção do superávit da empresa, quando a economia vai bem, se tudo der certo, né? Mas ele também vai ter um ônus maior caso as coisas se retraiam e a empresa entre num processo de declínio, como tem acontecido com muitas empresas que a gente tem visto por aí. Eu não sei bem nas cidades do interior, apesar que eu trabalho no interior, mas no momento estamos de quarentena, mas eu digo aqui na capital onde eu moro, muitas empresas boas que estavam no mercado há algum tempo, eu tô vendo assim, fechando as portas, pequenas galerias de pequenas empresas fechando assim de ponta a ponta, o que é um cenário bastante preocupante, né? E penoso para aquelas pessoas que investiram e trabalharam e lá vai. Então, se a coisa é complicada para a pequena empresa, para a grande empresa também é. Agora, a grande empresa ela tem mais possibilidades de ter reservas e, consequentemente, de ter, como é que eu posso dizer, maiores probabilidades de superar a dificuldade. Já a pequena empresa não. A pequena empresa é que acaba, né, digamos assim, absorvendo um quantitativo maior desse sofrimento, né, e dessa perda como um todo. Então, falando de empresas que são sociedades anônimas, pode saber desde já, são grandes empresas, tá? São verdadeiras indústrias. Então, nós temos dois tipos, basicamente. Aquelas sociedades anônimas que são abertas e as sociedades anônimas que são fechadas. Então, como é que isso funciona? Uma sociedade anônima que é aberta, as suas ações estarão disponíveis na Bolsa de Valores, no mercado de balcão, enfim, para qualquer um que queira investir, desde que tenha dinheiro, invista. E no caso, o livro escorregando, eu tô com um livro que eu já apresentei a vocês aqui no colo, mas porque esse livro realmente é muito bom. Aqui já tem o roteiro, né? Tô aqui no... Cadê? Tô aqui no nosso índice. Esse livro é tão completo, minha gente. Não quero parar aqui o ritmo da aula não, mas realmente é um livro que vale a pena. Que é esse livro do Ricardo Negrão, né? Vou recomendar mais uma vez para vocês. Ok, Ricardo Negrão, né? Foi um presente da Saraiva. Saraiva pode até mandar mais presentes, né, Saraiva? Fica aí a dica. Grande editora. Então, falando aqui das companhias que são abertas, elas botam suas ações no mercado de balcão, elas colocam suas ações na Bolsa de Valores e qualquer um que tenha dinheiro poderá investir comprando ações. Já as companhias que são fechadas, as ações não podem ser compradas por qualquer um que simplesmente queira investir. Não. Essas ações elas são oferecidas para pessoas especificamente aqui e acolá, que já são investidores conhecidos, normalmente já são investidores bastante ricos, e essas companhias fechadas, elas oferecem suas ações para pessoas específicas. Essas ações não ficam abertas para toda e qualquer pessoa investir, né, desde que queira. Bom, então diante disso, quando a empresa prospera, como eu falei, né, as ações se valorizam. Quando a empresa se retrai, as ações se desvalorizam. Então, é um negócio oscilante. E, evidentemente, que quando alguém compra uma ação, é preciso que essa ação seja certificada. Ora, eu estou comprando uma ação, eu tenho que ter um título de crédito que vai estar me legitimando na condição de dona, de possuidora, né, de proprietária daquele quinhão X de ações, porque dessa maneira eu vou garantir os meus investimentos, né, caso eles realmente prosperem. Então, diante disso, a gente tem uma fiscalização do Estado, sim, sobre a questão das ações que são vendidas, porque já aconteceram fraudes no mercado de pseudo-empresas venderem ações que não existiam para compradores, enfim, né, incautos que foram enganados de maneira bastante dolosa, de maneira bastante criminosa mesmo,
E para que isso não aconteça, existe, né, uma comissão fiscalizadora desses valores mobiliários, justamente para que haja um controle do Estado sobre o que está sendo negociado. O Estado mínimo, entendam vocês, ele não funciona. O Estado, ele tem que ter uma mão forte para regular as relações econômicas. Caso contrário, a selvageria toma conta do mercado e os maiores engolem os menores e a injustiça passa a ser a bola da vez, né? Ninguém quer que a injustiça se torne a bola da vez. Pelo amor de Deus, é preciso ser muito louco, né, para não entender uma coisa assim tão óbvia. Então, o Estado tem o dever, sim, de fiscalizar quais são as empresas que estão, de fato, vendendo ações e estão fazendo isso de maneira digna, de maneira confiável. Se, por acaso, uma empresa está fraudando investidores, essa empresa vai ser punida, ou seja, ela vai ser obrigada a devolver aquele dinheiro que ela estava tomando indevidamente, né, dos investidores, e ela não mais poderá disponibilizar suas ações nem na Bolsa de Valores, nem no mercado de balcão, que é uma forma de vender ações e captar recursos e recursos. Então, essas punições, elas precisam ser dadas pelo Estado, o Estado precisa estar atento, né, através dessa comissão fiscalizadora, e essa comissão fiscalizadora é um órgão estatal que tem o poder de justamente impedir a atividade de pseudo-empresas. Na verdade, eu posso dizer que são organizações criminosas fraudulentas que existem para usurpar o dinheiro do investidor, do cidadão, do sujeito de direitos, enfim, ok? Muito bem, então vamos imaginar que eu comprei ações de uma empresa que de fato existe e recebi toda uma certificação de que essas ações são legítimas. Portanto, agora eu sou uma acionista da empresa, da indústria tal. E vou ficar, né, aqui na minha, aguardando para ver qual será o desempenho dessa indústria no futuro, né, enfim, esperançosamente de médio a curto prazo, para ver, né, o que eu vou ter de retorno. Então, diante disso, a gente tem uma situação onde as pessoas que compram ações, aquilo ali não deixa de ser agregado ao seu patrimônio. E dentro de um direito sucessório, se alguém vem a falecer, no caso, enfim, alguém que investiu vem a falecer e se torna o de cujus, o que vai acontecer dentro de uma perspectiva sucessória, que vem logo na sequência do direito de família, é que os herdeiros terão todo um acesso àquele quinhão de ações que foram compradas e vamos imaginar que se valorizaram. Então, a esposa vai ter a sua parte, tal como os descendentes também terão o seu direito. Se por acaso não houver nem esposa, nem marido, nem tampouco descendentes, então o que vai acontecer é que esse patrimônio retornará aos pais daquela pessoa que fez um investimento bem sucedido, mas que, enfim, acabou falecendo de maneira inesperada, prematura, né, etc. Então, diante disso, se os pais já não estiverem mais, digamos aqui, entre nós, o que vai se dar é que a divisão ocorrerá de maneira colateral para, né, tios, sobrinhos e daí em diante. Então, quem já estudou sucessões sabe como é que se dá a divisão de patrimônio toda vez que alguém vem a falecer e há valores a serem divididos, né? Então, primeiro existe uma divisão que ela é linear, depois é uma divisão colateral. Muito bem, gente. Então, diante disso, a sociedade anônima, ela é organizada em órgãos. Ela tem um órgão que é de administração, né? Tem que ter um setor dirigente administrativo. Ela tem que se compor também por uma assembleia, porque já que existem várias pessoas investindo, é preciso que a opinião dessas pessoas seja ouvida e levada realmente a sério. Então, dentro de uma assembleia, decisões são votadas, o presidente da empresa, o diretor, enfim, ele é escolhido. E também tem que ter um conselho fiscal, sim, um conselho fiscal que vai averiguar
se as contas estão sendo honestamente manipuladas, honestamente, digamos assim, geridas dentro desse panorama empresarial complexo, ok? Bom, então diante disso, nós temos esses valores, né, que são oscilantes. E o que acontece quando uma sociedade anônima não dá certo? Porque eu estou falando aqui, né, até então, dentro de uma perspectiva de prosperidade, né? Vamos mentalizar, atrair a prosperidade. Porém, nem sempre é assim, né? Ai, que dor no coração. E quando uma sociedade anônima dá errado? Então, primeiro, o pagamento dos credores é uma questão fundamental dentro do sistema capitalista, né? Nós vivemos no capitalismo. Então, tudo aquilo que se perfaz na qualidade de valores, né, valores de mercado que estão dentro da empresa, tudo aquilo vai ser desfeito para que os credores sejam pagos, e aí nessa hora a gente tem os trabalhadores em primeiro lugar, a gente tem sim o Estado cobrando a sua parcela fiscal, as autoridades, né, fazendárias, né, fazendo esse papel, né, de exigências e demandas tributárias mesmo, e claro, né, aqueles que estabeleceram relações contratuais negociais que também precisam receber o quinhão que lhes é devido. No final das contas, minha gente, vamos imaginar que o dinheiro da empresa deu para pagar todo mundo. Joia, eu tô sendo otimista, viu? Mesmo no pessimismo, eu tô sendo otimista. Então, o que vai acontecer é que se sobrou um tiquinho de dinheiro, um restinho de dinheiro dentro da dissolução dessa sociedade anônima, isso vai ser repactuado, isso vai ser dividido e retornado aos investidores, né? Nem que seja na forma de um prejuízo, porque você investiu 10 mil reais e vai receber agora R$ 1.000 de resto. Mas, se é o que cabe a você, receba, né? E todas essas etapas, minha gente, precisam se perfazer na junta comercial. A junta comercial tem que ter o controle de tudo isso, porque eu já falei, mas eu reitero, que todos esses procedimentos de formalização das empresas, eles têm o seu início, a sua tecla de start, na junta comercial. E é a partir da junta comercial que as demais comunicações para os demais órgãos do Estado que controlam a atividade empresarial, tal como o Departamento, né, Nacional de Registro de Comércio, tal como a Receita Federal, né? Lembrei logo do Leão da Receita, tá chegando pertinho, né? A data de entregar a declaração, né? E lá vai, enfim. Então temos o Fisco Estadual e por aí vai. Então, para que todos esses órgãos, né, que estão dentro da Constituição do Estado Democrático de Direito, para que todos eles possam funcionar, é preciso que cada uma das decisões que foram tomadas dentro da empresa, no sentido das modificações, no sentido dos incrementos ou no sentido do retrocesso e da dissolução da empresa, tudo isso tem que ser formalizado, pessoal, na junta comercial, tá? Então, eu devo frisar aqui que as sociedades anônimas, elas têm uma legislação própria, inclusive o autor Fábio Ulloa, não é Uchoa, é Ulloa, Fábio Ulloa, que é professor da PUC, se eu não me engano, ele tem muitos trabalhos nessa área de direito empresarial e ele tem muitos comentários, muitos estudos sobre a legislação, né, que rege especificamente as sociedades anônimas, que são sociedades de ações, sociedades de capitais, e vale a pena, né, você pesquisar o nome do professor, né, Dr. Fábio Ulloa, não somente a respeito das sociedades anônimas, mas também a respeito das questões falimentares. Ele tem comentários completos sobre a legislação falimentar e ele tem uma obra muito boa e muito vasta dentro do direito empresarial. Então, para você que está aí se formando, coisa e loisa, e já pensando, né, em que área você vai atuar, como é que você vai realmente, digamos assim, se afirmar no mercado, o direito empresarial é um excelente caminho, porque são poucos profissionais que entendem desse direito, porque ele é
bem minucioso, em alguns momentos ele é truncado, ele é cheio de pegadinhas, ele é um direito mais difícil do que se imagina. Muito técnico, né, na verdade. Bom, então diante disso, diante dessa situação onde uma empresa paga as dívidas e retorna aquelas sobras para os acionistas, deu-se a liquidação, né, o encerramento da sociedade anônima. E tudo isso tem que ser remetido para a junta comercial, como eu já falei, para que os demais órgãos do Estado tomem ciência, né, do que está acontecendo, no sentido de tudo aquilo que a lei expressa, e a lei tem que ser observada de forma muito firme, tá? Não podemos ser garantistas de ocasião. Sabe o que é o garantista de ocasião? É aquele que defende a lei quando lhe convém. Vocês conhecem gente assim. Mas não é assim que funciona, porque a lei, ela é soberana. Então você tem que defender o que a lei estabelece, independentemente de ser ou não do seu interesse, tá? Então, no momento onde a gente tem visto algumas arbitrariedades acontecendo e a nossa Constituição, enfim, passando por alguns atos meio que desrespeitosos de inobservância, a gente tem que realmente manter esse garantismo, esse olhar, né, de preservação e de respeito absoluto à legislação em tudo, quer seja no direito tributário, quer seja no direito civil, quer seja no direito constitucional, quer seja no direito do consumidor e, claro, no direito empresarial. Aqui nós não temos nenhuma exceção da regra, tá bom, minha gente? Então é isso. Eu recomendo a vocês que estudem. Eu estou simplificando aqui o assunto para não tornar essa aula cansativa, mas vocês vão dar uma olhadinha no livro, vocês vão ver que essa matéria ela é bem volumosa, tá? Mas é estudando que a gente chega lá. Não existe lei do menor esforço. Esse é o tipo do caminho para o qual não há atalhos, ok, pessoal? Então, eu vou deixar a dica do meu Instagram, que é @marianatmelo. E aí, quem quiser me seguir, fique à vontade. E se você tiver com alguma dúvida, você pode mandar a sua dúvida, né, acerca do direito para o meu direct. E assim que eu puder, eu vou responder com o máximo de atenção e presteza. Gente, muito obrigada por mais um dia de trabalho, tá? Fiquem com os deuses e tudo de bom para vocês. Beijos!